Olá, crianças! Tudo bem? Todos prontos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? O tema da nossa aula de hoje é Vivendo Generosamente. Vocês sabem o que significa essa palavra generosamente? É sobre isso que a gente vai estudar hoje. E antes de começarmos, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela vida de cada criança, de cada família. Pai, obrigada pelo teu amor, obrigada pela nossa salvação, obrigada pelo teu cuidado, Pai. Pai, eu te peço pela aula de hoje, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha transformar os nossos comportamentos e que a gente aprenda mais de Ti. Eu te peço também pelos doentes, eu te peço por aqueles que estão sem emprego. Pai, esteja cuidando de cada um em sua necessidade. Perdoe os nossos pecados, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. A tia tem uma pergunta para você. Você já passou fome? Você já passou frio? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é estar com frio e não ter um agasalho, não ter um cobertor? Ou estar com fome e não ter um alimento? Você sabe que tem algumas pessoas que passam por isso? E você sabia também que na nossa igreja a gente tem campanhas de agasalho e a gente tem campanhas de alimento para justamente aquele que tem condições dar para aquele que não tem condições? Você sabia disso? E a tia tem outra pergunta. Você seria capaz de doar com toda alegria aquilo que você mais gosta? Você seria capaz de deixar de ganhar algum presente e dar aquele valor para alguma família comprar alimento, por exemplo? Você seria capaz de falar para a mamãe: não, mamãe, eu não quero ganhar a boneca LOL, eu não quero ganhar o celular, eu não quero ganhar um videogame, eu não quero ganhar aquele tanto de cola para fazer slime. Eu quero pegar esse dinheiro e dar para uma família que está passando frio nesse inverno. Você seria capaz de fazer isso com alegria no coração? Isso realmente não é fácil. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje na nossa aula. Crianças, nossas aulas esse ano não estão seguindo uma linha do tempo certinha. Por exemplo, as duas aulas passadas estudamos sobre as cartas de Pedro. Nós aprendemos sobre a perseguição dos cristãos, os falsos mestres e como é importante nos posicionarmos como crentes, estudarmos a Bíblia e orarmos. As cartas de Pedro foram escritas quase 70 anos depois do nascimento de Jesus. Com essa imagem que vocês estão vendo aí, eu gostaria de relembrar alguns acontecimentos para vocês entenderem em qual período está a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados Evangelhos, relatam a vida de Jesus. Por meio desses livros, aprendemos que Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento e que veio ao mundo na forma 100% homem e 100% Deus. Jesus nasceu, cresceu e durante o seu ministério, dos 30 anos de idade aos 33 anos, ele ensinou, fez milagres e escolheu 12 discípulos para andarem com ele, aprenderem e serem pescadores de homens. Dos 12 discípulos, um foi o traidor. Depois da última ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e lá Judas o identificou para as autoridades romanas. Jesus foi preso, crucificado, morto e seu corpo foi colocado em um sepulcro, cavado na rocha. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou e durante 40 dias ele preparou os discípulos para a missão de levar o evangelho ao mundo. Em Atos 1:9, lemos sobre a ascensão de Jesus. Depois desses 40 dias aqui com os discípulos, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, estava ocorrendo em Jerusalém a festa de Pentecoste.
e pessoas de várias regiões com sua própria língua e cultura estavam em Jerusalém. Nesse dia veio um vento forte sobre os discípulos, e sobre cada um pousou uma língua de fogo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar às pessoas na língua que elas entendiam. Logo depois, Pedro pregou para uma multidão de pessoas e várias foram convertidas. E a igreja de Jesus começou a surgir. Os crentes começaram a se reunir nas suas próprias casas. E é nesse período, sobre a igreja primitiva, a primeira igreja depois da vinda de Jesus, que nós vamos falar na aula de hoje. Então, crianças, a tia relembrou para vocês, então, alguns acontecimentos do Novo Testamento para situar, onde a aula de hoje está. Então, a aula de hoje está lá depois da festa de Pentecostes, onde desceu o Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar e a partir daí começou a surgir a igreja primitiva. E nós vamos ler agora Atos 4, 32 a 37. Pega a sua Bíblia, tá? Se você não tá com a Bíblia aí, dá um pause no vídeo, na nossa aula, corre, pega a Bíblia, volta e abre a Bíblia em Atos. Atos está lá no Novo Testamento, é o 5º livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E abre lá no capítulo 4, versículo 32. Se não tiver Bíblia de jeito nenhum aí perto, aí você lê o que está aí no slide, tá bom? A tia vai ler. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto é muito interessante e nos ensina como era aquela igreja inicial, a igreja primitiva. Se vocês olharem com atenção o texto, vocês vão perceber que na igreja primitiva tinham pessoas de várias classes sociais. Tinham pessoas que tinham mais condições financeiras e tinham pessoas que tinham menos condições financeiras. Mas todos viviam num só coração e numa só alma. Ou seja, eles estavam com o Espírito Santo dando poder para eles terem o amor de verdade. Então, eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Então, quem tinha casa, quem tinha posses, sabe o que eles faziam? Eles vendiam, pegavam o dinheiro, entregavam para os discípulos dividir com aqueles que não tinham dinheiro, com aqueles que eram mais pobres. E as pessoas faziam isso com amor, Elas faziam isso para ver o bem do próximo. Elas não faziam isso porque tinha alguém mandando que elas tinham que fazer aquilo. Tinha um governo impondo que eles dividissem suas posses. Não era isso. Eles faziam isso de coração, O poder do Espírito Santo estava neles e estava trabalhando no coração deles e eles faziam isso por amor. E o texto conta que tinha uma pessoa chamada Barnabé, natural de Chipre. Lembra da música? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Então, essa música conta de Barnabé, que era uma pessoa, que vivia nessa época da igreja primitiva, e ele tinha algumas posses. E o que ele fez? Ele vendeu o campo que ele tinha e trouxe o dinheiro e entregou para os discípulos repassarem para aqueles que eram mais pobres, para aqueles que não tinham dinheiro. Era uma igreja que vivia o amor de forma genuína, de forma sincera.
Eles queriam ver o bem do próximo, né? Eles seguiam aquilo que Jesus já tinha ensinado, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles tinham essa atitude de verdade. E eu quero perguntar para vocês: é fácil dividir aquilo que a gente tem? É fácil a gente deixar de ganhar algum brinquedo para poder dar esse valor para alguma família necessitada? Então, vamos ler o que a tia escreveu aqui? Não é fácil dividir aquilo que gostamos com outras pessoas. Precisamos aprender a nos desapegar daquilo que possuímos em benefício do próximo, em benefício do nosso irmão da igreja, em benefício dos nossos amigos. Tudo que temos, recebemos de Deus e é Ele que nos ensina a ser bondosos e generosos, repartindo o que temos com alegria sem sermos forçados. Vocês já pensaram que tudo que a gente tem é Deus que nos dá? Tudo que a gente tem é pela bondade dele. E o que ele quer da gente? Quanto mais ele nos dá, mais ele quer que nós demos aos outros, aqueles que têm menos. Né? É isso que ele nos ensina. Jesus é nosso grande exemplo de generosidade. Ele deu a própria vida por nós e prometeu que nos ajudaria em nossas dificuldades. Vocês já pensaram que Jesus morreu por nós e esse é o exemplo que nós temos que seguir? Olha só, ele deu a vida por nós e ele pede que nós amemos os nossos irmãos, que nós amemos ao nosso próximo. Então, o que a gente tem que fazer quando o nosso coração não está com essa vontade? A gente tem que pedir ajuda para ele. Peça ajuda para Jesus quando você tiver dificuldade de ser generoso. O Espírito Santo que habita em você irá colocar em você o desejo de realizar e repartir. Então é isso, crianças. Quando vocês estiverem na casa de vocês e tem aquele tanto de brinquedo, aquele tanto de roupa, vamos doar, né? Vamos pensar, nossa, tem crianças que não têm isso, que estão precisando. Quando chegar um dia, sei lá, um dia na semana, vamos supor que você vai ao McDonald's. Aí, que tal você pensar assim, nossa, eu acho que tem crianças que gostariam tanto de comer uma batata frita. Aí você compra uma batata frita e dá. Tem muitas crianças que estão necessitando de ajuda ali perto de McDonald's, né? Na igreja também, você tá de qual lado? Você tá do lado que precisa de ajuda ou você tá do lado que pode ajudar, né? Será que tem algum amigo da igreja que passa por alguma necessidade? Então, né, é importante a gente pensar sobre isso, porque a igreja primitiva é um exemplo para nós, né, para nós sermos amorosos e dividir aquilo que temos. Vamos ler o nosso versículo para memorização, que está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Crianças, lembrem-se que é só pelo poder do Espírito Santo que a gente tem esse coração generoso, que a gente pode viver generosamente. E a atividade de hoje é algo para você colocar em prática, né? Então, veja lá as suas roupas, veja os seus brinquedos, veja aquilo que é possível doar, veja aquilo que você tem até condição de comprar, mas você vai pensar assim: ah, eu tenho condição de ter esse brinquedo, mas eu não vou comprar. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou pedir para o papai pegar esse dinheiro e dar de oferta para a igreja. Olha que legal, né? Isso é colocar em prática o que a gente aprendeu hoje. E eu espero que durante essa semana realmente vocês pensem sobre isso, né? Pensem o que é uma vida
com generosidade. O que é viver generosamente? E vamos orar? Vamos orar para a gente colocar essa lição em prática, né? Senhor Deus, obrigada pela aula de hoje. Obrigada porque aprendemos como vivia a igreja primitiva. Obrigada porque temos o Espírito Santo para nos ajudar a sermos generosos, a amarmos os nossos irmãos. Ó Pai, que isso seja real em nossas vidas, ó Pai, que a cada dia a gente se despreenda daquilo que é material para ajudar aquele que tem mais necessidade. Perdoa os nossos pecados, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, hoje a aula foi bem curtinha e no próximo domingo nós já estaremos com os nossos professores. As férias deles já acabaram, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana!